Há um povo no Brasil, o qual eu tiro o chapéu. Só não tiro o chapéu de pernambucano, de nordestino. Conforme algumas pessoas relatam, algumas pessoas relatam, só se lança pedra em árvores que dá fruto. Vocês, ao de convir, como sofreram todos os grandes líderes da humanidade, principalmente aqueles líderes que lutam principalmente pelos menos favorecidos. Vocês vão ver a história de Mahatma Gandhi, né? Martin Luther King, americano, na luta pela igualdade racial nos Estados Unidos. Por fim, ele foi assassinado. A gente não poderia deixar de exemplar a vida, a biografia dos grandes líderes da Bíblia. Todos os grandes líderes da Bíblia se receberam grandes perseguições. Os grandes profetas, os profetas maiores, os profetas menores, quase todos os discípulos que andaram com Jesus foram martirizados. Não poderemos, em hipótese alguma, esquecer a história de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por toda a eternidade tem feito favores na terra, favores no universo. Ele é chegando aqui como homem. A Bíblia diz que os seus próprios irmãos o rejeitaram, né? Ele foi rejeitado em sua própria casa, não é? Por fim o martirizaram. Depois dele dar comida aos pobres, curar enfermos, ressuscitar mortos, ressuscitar jovens. Por fim, para se livrar deles, decidiram martirizar Jesus. Mas aí já é um fato que estava dentro de um plano de Deus. Mas no Brasil, qualquer líder, qualquer partido que lute pelos mais pobres, pelos, né, paupérrimos, vão receber grandes perseguições. É o caso até que eu posso até me referir de um partido no Brasil, o PT. É discriminado, né? Alguns idiotas o discriminam porque a imprensa paga pelo real, a imprensa vendida, ela paga para que a imprensa, a mídia, discrimine o PT. Agora a gente vê já no PT, quando ele está no poder, a paz que temos, né? O favorecimento, a luta, a melhoria da vida do todo o Brasil, principalmente dos mais pobres. E é sobre esse povo que eu falo aqui a vocês. Olá, eu sou o Dr. João Nunes e o que eu estou aqui prestes a revelar vai abalar as estruturas. Fala a vocês. É sobre o presidente Lula e sobre a esquerda no Brasil. Porque eu acho assim, para mim, que a esquerda, o pessoal da esquerda não é um pessoal normal, não. Não é um pessoal normal. Porque vejam bem, o presidente Lula, ele ficou preso nas masmorras de Curitiba, ali julgado por um juiz federal parcial,
que o condenou a vários anos de cadeia, e ele chegou a passar 15 a 80 dias preso na Polícia Federal ali de Curitiba, no Paraná. E vejam bem, o pessoal da esquerda, eles tomaram uma atitude que eu nunca vi em um líder mundial. De manhãzinha, quando o dia amanhecia, o pessoal fizeram vigília lá, de dia e de noite direto, que chovesse, que fizesse sol. Esse pessoal ficou lá 580 dias alojado lá na frente da Polícia Federal no Paraná, em Curitiba. Todo dia de manhãzinha o pessoal dizia assim: bom dia, senhor presidente. Todo dia. E à noite: boa noite, senhor presidente. Uma vigília ininterrupta ali. Na história, eu nunca ouvi falar de um caso assim. Porque a pessoa tem um líder, tudo bem, mas quando aquele líder vai preso, cada um procura suas atividades, procura suas casas. Mas as pessoas ali, esse pessoal da esquerda, eles não se conformaram e ficavam lá direto. Eu vi até um padre, parece que foi o padre Júlio Lancelotti, para qual eu tiro o meu chapéu. Ele disse assim: olha, e ele ali preso, ele foi visitado por grandes autoridades mundiais. Autoridades mundiais iam visitar. E o padre chegou a dizer assim: olha, quando um homem está preso, um homem público está preso, e ele tem mais visita de autoridade internacional, mais do que o presidente da república, então alguma coisa deve estar errada. Porque até o Papa teve intenção de vir visitar, mas certamente a Cúria lá o aconselhou, né? Questão política, aconselhou para não vir. Então, o que ocorreu? Ele foi ali 15, 80 dias preso, essas autoridades visitando, e o pessoal lá, conforme eu falei, ao lado daquela prisão, daquela masmorra, todo dia boa noite e todo dia bom dia, direto. Eu nunca vi. Agora, eu me pergunto, num período que nós vivemos, onde todo o Brasil foi avassalado por fake news. Os fake news era tão bem feito que, pô, eu aqui, na minha cidade, pelo menos na rede social, quem mais dizia assim, será que eu estou errado? Porque somente eu que demonstrava na rede social era que estava contrário a essa prisão de Lula. Porque eu não acreditava naquelas provas. Mas algumas pessoas minhas, amigas meus, veneráveis, diziam assim: mas rapaz, tu quer ir contra todo mundo. Um juiz federal, vários juízes condenou e tu permanece acreditando. Tu quer saber mais do que os juízes federais, é? E eu dizia assim: meus nobres companheiros, me digam uma prova. Eu quero que você diga assim, uma prova para que me convença a acreditar que ele cometeu crime para estar preso. Porque até agora ninguém me convenceu. Porque qual foi a prova? A prova que condenaram Lula era porque ele tinha um triplex lá em Atibaia. Na verdade não era um triplex, era um apartamento, parece na cobertura, que ele ali, por causa que ele teve aquele triplex, que não é nenhum problema do presidente ter um triplex, mas a alegação era que aquele triplex pertencia a Lula, e Lula ali recebeu de uma empreiteira, uma reforma profunda naquele triplex, para assim aquela empresa, aquela construtora ganhar contrato na Petrobras. Eu fiquei logo me questionando: se você comete um crime federal num estado, você não vai ser tirado do seu estado para ir para outro estado, para cadeia de outro estado, não. Você responde na Justiça Federal do seu estado e fica preso no seu estado. Porque ali, consequentemente, vai estar junto da família, né? Até os presos locais, os crimes comuns. O cara vai preso, preferencialmente a prisão fica na cidade mais perto de onde ele mora. Às vezes eles são transferidos devido na grande maioria das vezes, a indisciplinas, né? Comete indisciplina, alguma falha, alguma coisa, ele é transferido para outro presídio mais longe de casa. Por quê? A justiça prefere prender aquele camarada, deixar ele preso na cidade onde ele mora, porque ali vai estar mais junto da família, porque a penitenciária, como é um penitente, é alguém que vai estar ali pagando
por um crime cometido e ao mesmo tempo o propósito do Estado é recuperar aquele detento para que ele não pratique mais aquele crime, não é? Então, acreditando nessa recuperação, a pessoa estando junto da família, da esposa, às vezes recebendo a visita dos filhos, recebendo a visita dos amigos, ele ficar na região onde ele mora, há uma probabilidade, quando ele quer se recuperar, de se recuperar. Porque ele vai ter ali o quê? Vai ter o apoio humano, o apoio dos amigos, o apoio da família. Né? No caso de Lula, Lula era de São Paulo, né? Vivia em São Paulo. E por que o levaram a Curitiba? Era porque a Lava Jato, que era um propósito no início bom, era de investigar crimes praticados contra a Petrobras. Aí como era que ia levar Lula, né, para Curitiba? Acusando Lula de crime contra a Petrobras. Quer dizer, que Lula recebeu uma reforma ali no seu triplex, que não era um triplex, era um apartamento, para receber uma reforma para favorecer uma construtora, né, e dar contrato era na Petrobras, né, e inclusive o dono dessa construtora, que não é lícito dizer o nome aqui, mas ele mudou de versão várias vezes na acusação a Lula por diversos fatores. Mas vejam bem, qual era o crime? O crime é que Lula tinha recebido reforma no seu apartamento, né? Após Lula ser condenado, então os sem teto foi a esse apartamento lá na praia de Atibaia e foi ver essa reforma. Já que o prédio é de Lula, então vamos subir para ver essa reforma. Quando chegaram lá, gente, não havia miséria, me perdoa a expressão, de reforma nenhuma, foi tudo baseado em mentira. Uma vez Lula pegou, numa audiência lá com o juiz federal lá de Curitiba, aí ele perguntou a Lula: você mandou fazer um elevador no seu prédio? Aí Lula olhou para o juiz e disse: olha doutor, se eu tivesse que fazer uma reforma, colocar um elevador no prédio, eu colocava no meu, lá onde eu moro, e não no prédio dos outros, doutor. Tô entendendo? Porque aí ele diz: a minha esposa toma comprimido todos os dias, por conta de umas constantes dores que ela sente nas veias, na perna, então subir e descer a escadaria do meu prédio. Ela toma remédio todo dia. E após o pessoal sem teto subir lá nesse prédio para ver essa tal dessa reforma, viu lá que não tinha reforma, não tinha elevador, não tinha nada, não tinha não. E o juiz Zanini, aquele juiz que defendeu Lula no caso da Lava Jato, ele pediu ao juiz permissão para ver uma investigação da Polícia Federal nessa reforma. E o juiz não aceitou, porque ali já estava tudo combinado. Mas aí acontece que em toda essa batalha de prisão, houve essas conversas entre o juiz e o procurador, que eu não vou dizer o nome dele aqui, que eu não sou mané. O procurador via que havia conversa, bate-papo entre o procurador e o juiz, acertando acordo, as perguntas que deve fazer, como é que eu devo fazer para condenar Lula, entendeu? E após a condenação, esse pessoal bateram palma, ficaram tudo, porque o juiz deve ser, né, deve ser imparcial, né? Deve ser parcial, não deve puxar para um lado. O juiz não deve se alegrar, bater palma, fazer uma festa, tomar uma cerveja, porque condenou uma pessoa ali, ele aplicou a lei, não é? Então, por essa causa, e também a outra condenação dele foi por conta de um sítio, né, que tinha lá em Atibaia, que ele visitava, porque o cara é político. Quando o cara é político, então às vezes um fazendeiro, um dono de engenho, rapaz, para passar um domingo lá em casa, vamos tomar banho no meu açude, vamos dar de cavalo com a gente. Então ele tinha um amigo que já fazia mais de 40 anos que tinha amizade com esse amigo, que é de Lula, desde o tempo antigo que era amigo de Lula. Vai lá para o nosso sítio, vai passar um dia lá, porque aí, um presidente, um político assim, trabalha muito, né, é muito procurado. Aí às vezes ele se retira para recuperar as forças, recuperar a energia. Então ele ia para esse sítio. Como ele ia, houve uma alegação que o sítio pertencia a ele e que também essa construtora fez uma reforma lá. E o dono desse sítio depois foi chamado pela Justiça Federal para prestar depoimento. Ele disse: olha lá, toda a reforma que eu fiz, foi tudo pago com meu dinheiro, tudo o dinheiro saiu da minha conta, temos todas as notas, disse o nome da construtora, entendeu? E as pessoas assim, mas lá encontraram muitas provas, disseram o nome do neto dele, encontraram o nome dele em várias coxas. Aí eu disse um dia que eu estava conversando com um companheiro, aí eu disse assim: na tua casa, os teus móveis, lençol, fronha, tudo tem o teu nome? Tem não. E foi lá, tinha mais de 200 vezes o nome de Lula. Foi tudo arma, foi tudo provas forjadas. É por isso que o pessoal da esquerda, ele não acreditou nessa conversa dessa prisão de Lula ser algo justo. Esse assunto aqui para conversar com você era para conversar no mínimo meia hora, mas também o Instagram só aceita vídeo, né? Até tchau e tchau.